ela cuida, né, Sandra? Ela cuida da minha casa, ela cuida dos netos, ela cuida do pastor. E eu quero louvar a Deus pela vida da senhora, viu? Jesus abençoe. Amém? Glória a Deus. Pastor, não tomei os seus minutos, ainda te dei antes do tempo, tá vendo? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Graças e paz, igreja. Glória a Deus. Que bom. Mais um culto está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabendo que nós estamos aqui não é por merecimento. Não é por causa de nós. É tudo por causa dele. Nunca foi sobre nós. Nunca. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Sempre sobre ele. Tudo para ele. Tudo por ele. Para ele são todas as coisas. Eu tenho palavras para agradecer ao Senhor nessa noite. Por tudo que ele tem feito. Tudo que ele faz. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre ele. É tudo sobre você. Hoje nós estamos participando da ceia do Senhor, Jesus. E hoje eu quero dizer para ele que se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Não é por mérito, como eu disse. Não é por nada, porque fazemos, porque somos merecedores, porque a palavra do Senhor diz que a graça é favor imerecido. Então, nunca foi sobre nós. Sempre sobre ele, é tudo sobre ele, para ele, é todas as coisas. Canta, Ruth. Vai. Tudo para você, Jesus. Isso. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Mais uma vez, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Senhor, eu quero te dar honra, eu quero te dar graça nessa noite. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós estamos aqui não pelo que o Senhor pode nos oferecer. Nós estamos aqui pelo que o Senhor já nos ofereceu, pelo que o Senhor já nos entregou. A sua entrega, meu Pai, é muito maior do que a minha. Às vezes falta entrega da minha parte ao Senhor. Às vezes eu entendo que eu preciso entregar mais porque o Senhor entregou tanto. E eu não entrego nada. A sua entrega na cruz por mim, por essa igreja, não se compara a 3 dias da semana de culto que eu venho aqui cultuar o Senhor. Não se compara a 2 horas que eu estou aqui dentro da igreja cultuando ao Senhor. Não é sobre essa entrega, é sobre uma vida de entrega. Eu preciso viver essa entrega. Muito obrigado por falar comigo. Muito obrigado por direcionar a nossa vida. Porque nunca foi sobre nós. Sempre sobre o Senhor. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor irá fazer ainda na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Não sei você, mas eu sinto a graça de Deus neste lugar. A presença dele é real num ambiente onde tem adoradores e encontra corações quebrantados. E encontra corações rendidos a ele, entregues a ele. É isso que Jesus quer de mim e de você. É uma entrega. Saber que é por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. O Gênesis,
Livro do Gênesis, livro do princípio, Bereshit. Bereshit. Gênesis, capítulo de número 13. Capítulo 13 de Gênesis, nós falamos hoje pela manhã. Você que veio, você vai ouvir a mensagem novamente. Você que não veio, você vai ouvir a mensagem pela primeira vez. Todo mundo sabe que eu costumo sempre pregar duas mensagens, uma mensagem de manhã e outra à tarde. Mas eu vou ministrar a mesma mensagem que eu preguei de manhã, porque o Senhor me direcionou assim. Capítulo 13 de Gênesis. Nós aprendemos que no capítulo 13, começa o capítulo com Abraão saindo do Egito. Saindo do Egito, e ele foi para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo que ele tinha, está escrito no texto. Está aí, escrito. E Ló foi com ele. Abraão, o texto diz que ele era muito... Está escrito. Abraão era muito rico, possuía muito gado, prata e ouro. Fez as suas tendas, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. O que significa Betel? Casa do pão. Eu e você, nós precisamos entender nessa noite. Eu queria que você entendesse isso. Foi o direcionamento da mensagem da parte da manhã. Todos nós precisamos sempre estar caminhando em direção à casa do pão, ao pão da vida. Abraão, ele me ensina que mesmo ele fazendo alguns outros percursos, mesmo ele viajando, ele passando por outros lugares, ele sabe para onde retornar. Difícil é a pessoa, terrível é a vida de uma pessoa que ela não sabe para onde voltar, que ela não tem lugar para voltar. É muito bom ir, mas melhor é ter lugar para voltar. Sim ou não? Quem gosta de viajar aqui? É bom ou não é, irmãos? Eu falo para você, eu gosto, tá? Se você me viu viajando muito em 2025, 2026, eu acho que eu vou viajar mais ainda. E eu profetizo na tua vida também, tá? Porque quando eu faço, eu quero que a igreja viva isso também. Eu sempre tenho ensinado isso aqui. Só que o problema é que tem muitos que, em vez de viver o que eu profetizo aqui, o que eu libero aqui, preferem ficar reclamando e falando mal do pastor que está viajando muito. Mas se você souber o tanto que eu fico preocupado com quem fala de mim, eu nem durmo direito. Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem está fazendo na minha vida. Eu sei quem eu era há uns anos atrás e sei quem eu sou hoje. Não é sobre o que você pensa de mim, é sobre o que Deus sabe quem eu sou. Por isso eu não me preocupo com o que falam, com o que dizem. Que o pastor está gastando dinheiro da igreja, que o pastor está fazendo isso. Pasmem vocês, esse comentário tem. Infelizmente, mas tem. Só que o problema é que as pessoas que comentam isso não conseguem olhar para tudo isso aqui e ver o tanto que a gente investe na igreja. Enquanto eu estou investindo na igreja, Deus está investindo em mim. Quando você vê eu vivendo as bênçãos do Senhor, viajando, possuindo, comprando, o Senhor me abençoando, sabe por quê? Porque enquanto alguém está preocupado em olhar para a minha vida e falar de mal de mim, eu estou preocupado em fazer para o Senhor e Ele está derramando bênçãos sobre a minha vida. Por isso que é muito bom viajar, né? Mas voltar para casa é melhor ainda, sim ou não? Ter lugar para voltar. Ter uma casa para voltar. Eu estive agora no Brasil, durante 15 dias, mas a pastora, foi uma viagem abençoada, né, pastora? Vivemos coisas maravilhosas lá. Só que acho que foi 8 dias, nós ficamos com tanta vontade de voltar. Por quê? Porque quando você sabe que tem um lugar para voltar, é tão bom, irmãos. Sim ou não? Por isso que eu e você, nós precisamos entender. Eu quero falar para alguém aqui nessa noite. Não importa o caminho que você tem percorrido. 2025 foi um ano muito, muito difícil, foi? Eu não sei o que você percorreu, por onde você andou em 2025. Mas eu quero apresentar nessa noite e dizer para você: você tem a casa do pão para retornar. Você tem Betel, você tem Jesus, Ele é o pão da vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o pão. Então, você foi, mas Jesus está dizendo para alguém aqui:
Ele está aqui, dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. O teu percurso que você percorreu foi cansativo, foi de luta, de batalhas e tudo, mas quando eu tenho a casa para voltar, quando eu entendo isso, Gleice, eu entendo que eu estou voltando para a casa do pão. E quando fala de pão, fala de sustento, alimento. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que se você volta para casa e você come do pão, que é Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai te sustentar por mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Tem um ano aí começando, daqui a alguns dias. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Quando você volta para a casa do pão, não é somente estar aqui de corpo presente, não, é comer do pão, porque Ele também te oferece pão para comer. E quando você come do pão, Ele te dá sustento. Tem sustento para mais um ano. Às vezes alguém está dizendo assim: ano que vem eu não sei como que vai ser, eu não sei se eu vou suportar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se você comer do pão hoje, Ele manda te dizer: tem sustento para o seu ano de 2020. O texto continua dizendo que Abraão, ele volta, fez a jornada do Neguebe até Betel. Me acompanha aqui, por favor, Bernardo, a leitura que eu estou fazendo. Eu já estou no verso 3. Me ajuda aí, tá? Para que os irmãos possam acompanhar também. E o texto diz que ele fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar. Porque tem muita gente que esquece, não entende que não é só sobre voltar para a casa do pão, é sobre voltar para onde você levantou um altar. Quem levanta altar sempre tem lugar para retornar. Abraão está vivendo isso, e o texto diz: até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Eu não sei como que tem sido o teu ano, não sei como que você chegou até aqui, mas Deus permitiu que você chegasse. Aqui é a casa do pão. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar para que você possa entender. Hoje, se tão somente você invocar o nome do Senhor, Deus vai trazer mais sustento para você. Deus vai trazer, meu querido irmão, algo para você que você ainda não estava esperando. Eu quero liberar essa palavra sobre você. E aí o texto continua. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia suportá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Cresceu e já não dava para ficar juntos mais. Tem momentos na vida que nós precisamos entender que o Senhor permite acontecer algumas coisas na nossa vida, e chega momentos que nós já não podemos estar em alguns ambientes que algumas pessoas estão também. Há momentos que é necessária a ruptura. É momentos que é necessária a separação. O Salomão, o sábio Salomão, ele escreve em Eclesiastes capítulo 3, dizendo que há tempo de plantar. É Provérbios, né? Ele diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Chega o tempo. Abraão está passando por um momento aqui de ruptura, de separação, porque cresceram muito e já não cabe os dois no mesmo lugar. E aí começa a acontecer algumas dores, algumas crises na vida desse homem. Porque quem gosta de separação aqui? Quem gosta de rupturas? Ninguém gosta, porque dói, sim ou não? Dói porque nós amamos, dói porque nós gostamos, dói porque nós convivemos. Então, Abraão está passando por um tempo difícil. Ele viveu esse tempo de ruptura. Estou falando com alguém aqui que pode ter começado o ano com muita gente sentada na sua mesa. Eu estou falando para alguém aqui que na virada do ano estava sentado com tanta gente, e que quando chegou agora, dia 7 de dezembro, quando você olha para trás, eu acho que não está nem 10% com você ainda. Algumas rupturas são Deus que permite acontecer. Tem gente que foi Deus que tirou da tua mesa. E vou te falar até mais. Tem gente que, às vezes nós podemos olhar para nós. Às vezes nós também, Deus tirou de algumas mesas, de algumas pessoas.
Porque eu estou aqui pregando para homens e mulheres que têm aliança com o Senhor, mas também que durante o ano foi também alguma pessoa que precisava sair de mesa de outras pessoas. Não é somente as pessoas que erradas que sentam na nossa mesa, às vezes também nós somos pessoas erradas que sentamos as mesmas pessoas certas. Só que Deus está mudando a nossa história, porque quando Ele permite que nós estamos aqui, eu agora já, quando eu sentar em mesa, eu serei influência, eu já não serei mais... E o texto vem dizer que no verso de número 7, lê o texto, Dai, vai. Verso 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Isso aqui eu trago hoje para a minha vida pensando assim, porque tem alguns lugares que você estava, algumas mesas, que estava tendo desentendimento. E que se você não sai logo, como Abraão, ele entendeu a mensagem, eu preciso sair logo, porque senão você também fazer parte desse desentendimento. Está acontecendo desentendimento na mesa, está acontecendo desentendimento no ambiente. Ele consegue enxergar, antes de chegar até ele, o desentendimento entre ele e o sobrinho. Ele consegue detectar, está vindo um problema. O problema de muita gente é que vê que está tendo desentendimento nas mesas e quer permanecer nos ambientes de desentendimento. Daqui um pouco, você também vai ser o desentendimento daquela mesa. Então Deus permite a Abraão enxergar isso e ele decidir fazer uma escolha. E decidir escolher, separar, viver a ruptura, não é fácil. É um sobrinho, é como filho, porque a palavra do Senhor diz que Ló, ele era filho do seu irmão. Era um sobrinho. E ele adotou como filho. E aí o verso de número 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão está dizendo para Ló assim: Ló, está vendo toda a terra aí que você está vendo? Não está toda a terra aí diante de você? Escolhe para o lugar que você queira ir. Escolhe a direção que você quer ir. Eu falei isso aqui de manhã e é uma verdade. O certo seria, se Ló fosse um homem de honra, honrasse o seu tio, ele ia falar assim: não, tio, o direito de escolha primeiro é do Senhor, não é meu. Eu quero dar essa honra para o Senhor. Só que Ló não, Ló ambicioso, Ló com olhos nas campinas verdejantes, olhando para a estrada, olhando para o caminho, olhando para o ouro e para a prata. Ló não pensou duas vezes: já vou escolher. Ele escolheu segundo as suas vistas. Agora, um homem de Deus nunca escolhe segundo o que ele está vendo, mas ele escolhe segundo o coração de Deus. Porque de repente o que eu estou vendo parece ser muito bom, mas depois daquilo que eu estou vendo vai ser morte e perdição. É por isso que eu não escolho mais conforme as minhas escolhas. Eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. É por isso que eu sempre digo aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ló escolhe ir para um lugar que parecia ser bom. Olha aí, Ló. Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Ló ergueu os olhos, o texto diz: e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Era toda bem regada. Parecia ser bom, estava tudo muito bonito aos seus olhos. Como é que diz aquele ditado? Nem tudo que reluz é? Todo mundo sabe. Nem tudo que reluz é? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita gente que está reluzindo aí, mas... Não, vamos ser mensagem para outro dia. Lê o texto, vai. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ló olhou para ali e achou que ali era o lugar mais perfeito para ele estar. Só que aquele lugar já estava condenado à destruição. Cuidado com as escolhas que você tem feito pelas suas vistas. Eu não sei quais foram as suas escolhas que você teve no ano de 2025. Escute isso aqui. Mas, independente das suas escolhas, Deus te trouxe hoje de novo para a casa do pão.
para dizer para você que esse ano ainda dá tempo de você recalcular a sua rota. E entender que Ele está te dando uma nova oportunidade para escolher diferente nessa noite. Deus está dizendo para alguém: ei, aquelas escolhas que você fez por causa das tuas vistas, você pode mudar hoje ainda, porque às vezes as escolhas te levou para lugares que te trouxe dores, que te trouxe rupturas, que te trouxe feridas, mas Deus tem cura, tem pão para você nessa noite. Enquanto Ló olha pelas vistas dele, lá no verso de número 14, Deus fala para Abraão: Abraão, agora sou eu que tenho um projeto para você. Olha o que diz o verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Escute, eu entendo aqui também que o que o Senhor diz assim, ó, o Senhor diz a Abraão depois que Ló se separou ele. Ei, é que eu estou dizendo para você, tem alguns lugares que Deus vai tirar você, algumas rupturas que Deus vai fazer na sua vida, só depois dessa ruptura que vai vir a palavra do Senhor para você, para te direcionar. É só depois disso que vai vir a palavra de direção para você. Para de querer seguir os outros, para de querer seguir as multidão, porque está dando certo para ele lá, eu vou junto com ele. Não, irmãos, nem sempre que está dando certo para ele é para dar certo para você. Ah, mas para mim parece que se eu for por aqui vai dar errado. Não preocupe com o início, melhor é o final das coisas do que o começo dela. Continua lendo. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, Ló escolheu as campinas verdejantes lá de Sodoma e Gomorra. Lá parecia ser bonito, parecia ser muito bom, mas agora eu tenho algo para você, Ló. Abraão, não é as campinas, é toda a terra eu tenho para você, até... Entenda que o que o Pai tem para mim e para você é tudo. Tudo que Ele tem é meu, tudo que Ele tem é seu, porque somos filhos, ou seja, nós somos herdeiros dEle. Então eu entendo que eu não preciso ficar correndo atrás de ouro e prata, porque Ele tem ouro e prata para mim. Ano de 2025 foi o ano que você gastou tempo, que você perdeu tempo, só correndo atrás de ouro e prata. O que mudou a sua vida? Agora teve gente que gastou a sua vida na presença do Senhor. Aí você pode estar dizendo: ah, pastor, mas ainda não tem um carro. Eu tenho. Mas ainda não tem uma casa. Eu tenho. Mas ele pode não ter um carro, uma casa, pode não ter ouro e prata, mas ele tem o dono do ouro e da prata. E que em qualquer momento, quando ele quiser e ele liberar a bênção, vai acontecer na vida dele. Porque não é sobre ele, é sobre aquele que está sentado no alto e sublime trono, que entende: quando eu entrego tudo na mão dele, ele faz tudo para mim também. Porque Deus não é um Deus de metade, Ele é Deus de tudo. Lê. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Deus fez uma promessa para quem decidiu seguir os caminhos do Senhor. Capítulo 13 de Gênesis é esse cenário. Cenário de rupturas, cenário de separação, cenário de dores. Aí entra no capítulo 13 que após a ruptura, após a separação, Abraão vai ter que entrar em uma guerra. A vida do crente é assim. É ou não é verdade, irmão? Não sei se você se identifica com isso. A vida do cristão é assim. Nós passamos por tantas batalhas, tantas lutas, mas só que nós precisamos compreender, meu querido, não sou eu que vou pelejar por mim. Quem vai pelejar por mim é o Senhor dos exércitos. Ele vai guerrear as minhas guerras. Capítulo 14, ele começa agora a passar por um momento difícil, que ele vai entrar em uma guerra, porque logo depois da ruptura vem a guerra. Por isso que em Gênesis 14, Ló, ele é levado cativo, e nós vemos aqui uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e Ló, ele é levado cativo. Aí, por causa da sua escolha, ele está preso, ele está em cativo. Ele está nas garras do inimigo. Assim era eu e você outrora. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós escolhemos por nós mesmos, quando nós fazemos as nossas escolhas, por algum momento pode dar errado e nós estamos assim, cativos. Nós estamos nas garras de Satanás, nós estamos ali escravos. Só que Deus sempre, para todo Ló, Deus sempre vai levantar um Abraão.
Vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Para todo Ló que decide seguir os teus caminhos, decide seguir as tuas vontades, Deus vai levantar um Abraão decidido a entrar em uma guerra para te resgatar de onde você está. Deus está dizendo, Ele não perde você para Satanás, Ele não vai perder a tua casa, Ele não vai perder a tua família. Deus vai levantar Abraão para resgatar os Ló. Deus vai levantar. Assim é na minha vida e é na sua vida. Às vezes enfrentamos isso. Separações, rupturas, sim ou não? Você já enfrentou? Quem enfrentou isso durante esse ano? Quem enfrentou isso durante esse ano? Todos nós quase enfrentamos essas coisas, né? Algumas decisões difíceis que você teve que tomar, você também enfrentou isso. E não é fácil. Algumas decisões. E depois de tudo isso, quase sem tempo para respirar, Abraão entra em uma guerra. Assim é você, né? É igual eu falei aqui de manhã. Porque nós sabemos que os problemas às vezes vêm de turma, né? Eu acho que já aconteceu isso com você também. Já aconteceu com você chegar naquele cenário e dizer assim: nossa, mas acabei de sair de um problema, agora eu já estou entrando em outro. Às vezes aí alguém vai dizer assim: eu nem saí desse, eu já estou encontrando outro aqui. Eu nem resolvi esse, já entrei em outra guerra aqui. Mas assim é a nossa vida mesmo. Porque o inimigo, ele é astuto. Eles fazem uma reunião, os problemas, falam assim: vamos tudo de uma vez, porque se for tudo de uma vez é mais fácil. Se for de um por um, ele vai ser muito fácil para ele. Às vezes vem de turma. E nós entramos nessas lutas internas, conflitos familiares, pressões espirituais, pressões em toda a área da nossa vida. Mas é exatamente nesse cenário que Deus prepara um encontro especial para mim e para você. Gênesis capítulo 14, eu aprendo que depois de uma guerra, Deus envia o sacerdote. E o sacerdote não vem de mão vazia, o sacerdote vem trazendo algo que vai nos direcionar nessa noite. Eu queria que você entendesse isso. De repente você pode não estar entendendo, porque isso aqui é apenas um pano de fundo para que você venha entender da agora para frente. Porque o capítulo 14, lá no verso de número 14, o verso 14. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Continua. E de noite, Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Escute, Abraão entrou numa guerra. Abraão foi atrás de Ló. Eu estava vendo que o percurso que Abraão percorreu para até encontrar o seu sobrinho Ló, até o encontro que ele teve, no verso de número 17, ele percorreu em média de 335 quilômetros. Um homem de mais de 70 anos, entrando em uma batalha, entrando em uma guerra, e tem gente com 20 anos que já está cansado. Abraão, com mais de 70 anos, ele decidiu entrar em mais uma guerra. O problema de muita gente é isso, é que cansa fácil demais, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, até a vinda de Jesus nós vamos ter guerra. Ele nunca prometeu facilidade para ninguém, pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos... Vamos trocar, no mundo nós teríamos guerra. Às vezes você está... Eu não vou pregar aqui falando para você que você vai entrar em 2026, que agora é só vitória, agora você não vai ter guerra. Não, irmãos. Tem que ter. Porque logo depois da guerra também vem a vitória. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Nenhuma guerra que você entrar, você vai sair derrotado. Eu profetizo isso. 2026 vai ser um ano, querido irmão, que as guerras que você entrar, você sairá mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu profetizo isso na tua vida. Você não vai perder, você não vai sair derrotado. As guerras que você perdeu em 2025, Deus manda te dizer: 2026 você não vai perder nenhuma. Nenhuma. Abraão junta 318 homens capazes.
preparados, capacitados. Então, eu quero dizer para você, Deus não vai diminuir a sua guerra. Amém, amém, igreja? Eu não vou pregar para você aqui falando para você que Deus vai minimizar as suas guerras, vai diminuir a sua guerra, não. Pelo contrário, Deus vai te capacitar para que você enfrente todas e saia mais do que vencedor. Eu quero liberar essa palavra sobre a minha e sobre a tua vida, sobre capacitação de Deus, sobre as nossas vidas. Deus vai me capacitar para entrar em algumas batalhas em 2026, para que eu possa sair mais do que vencedor. Eu vou vencer todas as batalhas, todas as guerras. Por quê, pastor? Porque quem me capacita é o Senhor. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Você crê nisso? Depois disso, Abraão vem ao encontro. Olha o que diz o verso de número 17. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Escute. Quantos quilômetros que eu falei que Abraão percorreu? 335 quilômetros. E quando eu estava vendo isso, eu falei, Senhor, mas isso é bem interessante, porque nós estamos chegando na última ceia do ano. Falta quase 30 dias para acabar o ano. Se você não entende, se você for bom de conta, você vai ver que olhamos para Abraão, 335, eu olho para a minha vida, já passei 337 anos, ou 342 dias do ano de 2025, mas eu cheguei até aqui. Vou de novo. 342 dias de ano 2025 pode ter sido um ano de luta, de cansaço, de ruptura para você. Você pode ter passado por momentos difíceis nesse ano que se passou, mas Deus está dizendo, há um encontro hoje preparado para você nessa noite. Pastor, eu cheguei aqui cansado. Não tem problema não, você ainda não tem 70 anos, nem o vigor que Abraão tinha. Você é muito mais jovem, mas Deus está dizendo para você que, ei, por mais que foi difícil esse ano que se passou, Ele trouxe você hoje para a casa do pão, para comer pão e para sair daqui sustentado, para sair daqui alimentado, mais forte do que ontem, porque você vai entrar em batalhas que você vai vencer. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o texto vem dizer que Abraão, quando ele estava voltando da guerra, ele estava voltando, e o texto diz que alguém foi ao encontro dele. Quem foi ao encontro dele? Melquisedeque. Melquisedeque aqui é um tipo de Jesus. É por isso que eu disse aqui de manhã e repito aqui para você dizendo, hoje não foi você que veio ao encontro. Abraão está vindo, Maico, da guerra. Enquanto ele está vindo, como eu e você saímos da nossa casa, saímos durante a semana, durante o ano que foi ano de guerra, e hoje, dia 7 de dezembro de 2025, nós viemos hoje à casa do pão, ao encontro, nós viemos para a igreja. Enquanto você estava caminhando, vindo para a igreja, tinha alguém também descendo do céu. Eu creio nessa palavra, viu, irmãos? Tinha alguém descendo do céu também, dizendo assim, está indo o Vinícius, está indo o Vitor, está indo a Gleice, está indo a Dani, está indo ele. Eu estou indo ao encontro, eles estão indo para a igreja, eles estão indo para a casa de adoração, mas enquanto eles estão indo, eu também vou ao encontro deles nessa noite. Só que ele não vem de mão vazia. Pergunta por quê? Porque ele tem pão e vinho na mão para oferecer nessa noite. Eu posso até ter vindo de mãos vazias para esse culto, pastora. Eu posso até ter vindo aqui para esse culto sem nada na mão, de mão vazia. Mas não é sobre isso que o rei de Salém, o Melquisedeque, o tipo de Jesus está dizendo. Porque diz que ele é o rei da paz, que ele é o homem. Aí ele está dizendo para alguém aqui, você pode até não ter trago nada hoje para a igreja, você pode não ter nada nas mãos, mas eu só preciso que você tenha fome e sede, porque eu tenho pão e tenho vinho para você. Pão é o que te sustenta, vinho é o que vai trazer alegria no meio dessa guerra, dessa batalha. Deus está trazendo paz para você, alegria para você e sustento para mais um ano. Oh! Toda vez que eu venho, eu posso até vir com as mãos vazias, mas Ele nunca vem ao meu encontro de mãos vazias.
Quando nós pregamos aqui, nós direcionamos a igreja que é necessário nós entendemos que quando eu trago alguma coisa aqui no altar, quando eu trago alguma coisa para a igreja, a minha oferta, o meu dízimo, eu trago não para que ele possa fazer algo para mim, é porque ele já fez. Esse é o princípio, porque tem gente que não entende isso. Eu não trago aqui para que ele faça mais. Eu trago aqui porque ele já fez. Porque toda vez que eu venho, ainda que de mão vazia, ele nunca vem ao meu encontro de mão vazia. O texto vem dizer que Melquisedeque, ele aparece após a guerra. Ele não aparece nem antes, ele não aparece durante, mas aparece depois da guerra. Depois. Porque isso mostra para mim e para você uma verdade bíblica, que Deus ele não deixa seus filhos, meu querido irmão, terminar uma batalha sem antes prepará-los eles. Aqui Abraão estava indo cansado, depois de 335 quilômetros, depois de 42 dias do ano. Tem gente cansada aqui, por causa de tantas lutas que enfrentou. De verdade, quem aqui está cansado? Quem aqui cansou de tantas guerras? Foi tantas que às vezes, aqui, ali, às vezes você chega, e outra coisa, irmãos, pastor, eu não posso chegar aqui cansado das guerras. Não, claro que pode. E é até bom que você seja sincero e declare: eu cheguei aqui com tantas guerras e cheguei cansado. Mas sabe por que é bom você até declarar? Porque quando você vai sair daqui, você vai sair com sustento. Você vai sair daqui com alimento. Quem vai renovar as tuas forças não é eu que estou ministrando a palavra, é aquele que me usa para ministrar a palavra. É o Melquisedeque, o rei de Salém. É o sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio mais uma vez na IBR Luz para dizer para alguém aqui: você chegou cansado, mas vai sair daqui revigorado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Entenda que Melquisedeque é uma figura profética de Cristo. Rei de Salém, como diz o texto, olha o que diz o texto: Melquisedeque, rei de Salém. Rei de Salém significa rei da paz. Ou seja, o que eu estou pregando? O que o senhor está pregando, pastor? Eu estou pregando para quem veio de um ano, de tanta guerra, de tanta luta. Quanto você vem depois da guerra, vem o rei da paz ao teu encontro. Vou liberar de novo essa palavra que você não entendeu. Eu estou falando aqui que enquanto você vem de um ano de tanta guerra, um ano de tanta luta, o rei de Salém, o sumo sacerdote, desceu aqui hoje na IBR Luz, vindo ao teu encontro dizendo assim: chegou o tempo de paz para você. Chegou o tempo de paz. E ele manda te dizer: ter paz não é ausência de guerra, não. Ter paz é em meio à guerra, sabendo que eu sou mais do que vencedor, porque eu tenho pão, porque eu tenho vinho, eu tenho sustento, eu tenho alimento, eu tenho alegria. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Salém, rei de Salém, significa rei da paz e rei de justiça. Eu também quero dizer para você: todas as injustiças que aconteceu com você em 2025, Deus manda eu dizer para alguém aqui: Ele é a justiça. Ele é rei da justiça. Ele manda te dizer: não abra a tua boca para te justificar. Quem te justifica é Ele. Ai, Jesus. Melquisedeque. Assim é comigo e com você, como Abraão, vindo depois de uma guerra. O sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, a qual diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 3, Hebreus capítulo 6, verso 20. Hebreus 6, verso 20. Que ele é o sumo sacerdote. Lê o texto. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero dizer algo aqui para você, para que você lembre todos os dias da tua vida. Toda vez que você vir de uma batalha, vir de uma guerra, Wesley, a palavra do Senhor está dizendo assim: Ele é o sumo sacerdote para sempre. E quando você volta, Ele vem ao teu encontro com um pão, com vinho para você, para ti. Ele não vem de mão vazia, é com pão e com vinho. Ele vem, porque Ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, verso 20 diz isso: Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
sacerdote, o sacerdote ele traz pão e vinho. Sabe o que é isso? Lembra com você alguma coisa? Aqui tem vinho e pão. Nós olhamos para essa mesa e lembramos dessa canção mesmo, que a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para todos nós aqui. Tem um lugar pra mim. Sempre depois de uma batalha, de uma guerra, tem uma mesa preparada para você. E a mesa preparada não é através... Isso aqui foi as irmãs que prepararam tudo, trouxe o pão, trouxe o suco. Mas isso aqui é um simbolizando, porque na verdade o pão vivo que desceu do céu está aqui nessa noite. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. E esse sangue é que traz alegria. Esse vinho é que traz alegria. Por isso que eu digo para você aqui, ó, essa mesa está preparada. Aqui tem vinho e pão. Quem trouxe foi ele, o sumo sacerdote. E eu tenho uma palavra para você. Isso aqui, ele não exclui ninguém daqui. Não é porque não vai sentar só pastor, não vai sentar só presidente, não vai sentar só juiz, advogado. Vai sentar os filhos. Se tem filho aqui nessa noite, eu não sei o que você enfrentou, mas se eu dizer algo para você, se tem filho aqui nessa noite, ele manda te dizer: a mesa é para você, tem vinho e pão para você. Ei, tem cura, tem milagre, tem libertação na mesa. Gênesis capítulo 14, verso 18, ele está dizendo que o sumo sacerdote, ele trouxe pão e vinho. Observe que Abraão, ele vem de onde? De uma... Vamos lá, irmãos, vocês estão comigo ou não? Abraão vem de onde? Vem de uma... Vem de uma guerra. Está cansado, como alguns, desgastado. Alguns até chegou por esses dias e disse assim: eu já não suporto mais, estou muito desgastado. Eu estou muito desgastada. Pastor, não dá mais, eu vou desistir. Tivemos alguns gabinetes esse ano, que esse ano foi o ano que nós mais tivemos gabinetes. Né, pastora? 2025. E ano que vem vai ter mais ainda, né, pastor? Só que eu profetizo que Deus vai preparar pessoas também, Deus vai levantar aqui pastores auxiliares. Deus vai levantar aqui, vai levantar. O Senhor ministra isso no meu coração aqui agora. Deus não vai trazer de fora, Deus vai levantar de dentro. Eu não peço para que Deus traga pastores de fora para auxiliar nessa igreja. Deus vai levantar de dentro. Quem está disposto e disponível para ser levantado por Deus? Daqui a um tempo nós vamos ter uma equipe muito grande. Eu também creio, pastor. Esse ano nós tivemos muitos gabinetes e muitas pessoas chegaram em alguns dias do gabinete falando assim: eu vou desistir. Algumas pessoas falaram assim: eu já não suporto mais, eu não vou continuar, eu vou parar. A guerra está muito grande, a luta está muito grande. Só que eu te digo uma coisa, que Deus, Ele usa a vida do pastor, Ele usa a vida de alguém para oferecer pão e vinho no meio do cansaço, no meio de uma guerra. Quantas pessoas chegou no gabinete dizendo: pastor, eu vou parar, pastora, não conta mais comigo, eu vou desistir. Só que a nossa palavra não foi dizendo assim: tá bem, tá certo, desiste mesmo, vai, faça o que você quiser mesmo. Não, nós sempre dizemos: tem pão e vinho aqui para você. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que toda vez que entrar, eu falei assim: tem sustento na casa, porque se você perdeu as suas forças, Jesus pode renovar ela. Ele é o sumo sacerdote, porque Ele traz sustento no meio da guerra, no final de uma guerra. E aí, muitas pessoas desgastadas, muitas pessoas enfrentaram lutas poderosas, reis poderosos. Mas o que o sacerdote traz? Pão e vinho, não armas e não cobrança. Nenhum que chegou diante de nós dizendo que ia desistir, nós viemos com cobrança para eles, dizendo: não, mas é você, é sua culpa, é você que tem que fazer, que não sei o que. Não, a gente ofereceu pão e vinho, porque o pão era para sustentar mais uma semana. Quantas pessoas que esperaram mais uma semana e foi sustentado, e hoje, para a glória de Deus, Deus está fazendo transformação, está restaurando lares, está restaurando família. Deus está fazendo.
Porque eu posso estar cansado e sobrecarregado, eu posso perder as minhas forças, mas quando eu como pão, eu tenho sustento para mais um mês, para mais uma semana. É por isso que é muito importante o momento da ceia, para que eu possa lembrar que não é sobre esse pão físico aqui, não é sobre esse suco, não, é sobre Ele, sobre Jesus Cristo de Nazaré. O pão representa sustento, você entende isso? Por que o sumo sacerdote vem com pão? Porque ele estava cansado, ele estava desgastado, ele precisava de sustento, Maria Clara. E a única coisa que sustentava eles naquele momento era o pão. Ele tem pão para mim e para você. Lá o mundo, como diz o ditado, até o bispo falou ontem, né? Tem muita gente que come o pão que o diabo amassou. É na verdade, já viu esse ditado? Fulano está comendo o pão que o diabo amassou. É ou não é, irmãos? Até crente, até cristão fala do irmão. Ó, fulano está comendo o pão que o diabo está repreendido em nome de Jesus. Nós comemos o pão que é oferecido pelo sumo sacerdote. Nós comemos o pão que vem do céu. Nós comemos o pão vivo que vem do céu. É o pão do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu pão. Ele é o meu pão. Ele é o meu sustento. Ele é o meu alimento. Ele é tudo que eu preciso. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. Enquanto ele está sentado na mesa com seus discípulos, ele está partindo o pão e ele está dizendo para eles aqui, ó, lá no Lucas 22, verso 19, está dizendo assim, ó, isto é o meu corpo que é dado por vós. Jesus ofereceu o seu corpo para os cansados. Escute. É a última ceia do ano, eu preciso pregar essa mensagem. É essa mensagem que Deus ministrou no meu coração para eu pregar. Eu quero profetizar que quando chegar na última ceia do ano de 2026, deixa eu liberar essa palavra aqui sobre você. Eu quero profetizar sobre a tua vida que quando chegar na última ceia do ano de 2026, dezembro de 2026, você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu lembro daquela mensagem que o pastor liberou naquele culto, e quando eu peguei aquela palavra, eu vivi o melhor ano da minha vida, porque ele me trouxe sustento, ele me trouxe alimento. Muitas guerras eu enfrentei, mas nenhum eu saí derrotado. Por quê? Porque eu recebi pão naquele dia, e ele me sustentou nas minhas batalhas, na minha guerra. Vinho. Esse vinho que o sumo sacerdote oferece aqui aponta para alegria. Alegria. Alegria da salvação e para o sangue da aliança. Para nós lembrarmos do sangue da aliança, que é o que nós fazemos aqui. Para esse vinho aqui representa isso. Alegria. Escute. Por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Depois do sustento vai ter alegria. Depois de Jesus, depois dele oferecer o pão, ele manda te dizer: você vai celebrar, vai ter alegria. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Deus está dizendo para você: você vai celebrar a cura, você vai celebrar o milagre, você vai celebrar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria. Quando ele traz o pão, ele traz sustento, ele traz alegria, traz paz. Por isso esse ano que está iniciando, eu quero liberar essa palavra. Vai ter muita alegria na tua mesa. Mateus 28 diz assim, olha: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aí, olha o que está escrito lá em Isaías 53, verso 5. Coloca aqui na tela, por favor. Isaías 53, verso 5. Porque eu entendo que depois das batalhas, Deus não nos entrega condenação ou apontando os nossos erros, as nossas falhas. Ele nos entrega paz. Lê o texto. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu quero que você pegue essa parte aqui, ó, comigo, e leve para o teu coração. O castigo que nos traz vai ter paz no seu ano de 2026. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Foram 342 dias de guerra, mas esses últimos 24 dias do ano de 2025, eu libero essa palavra. Vai ter paz na tua casa, vai ter paz na tua vida. E quando você virar o ano, vai virar um ano de paz. E Deus manda te dizer, se você entender o que Ele está querendo dizer para você nessa noite: tem pão, tem vinho, tem paz, tem alegria para você e justiça no ano de 2026. No ano de 2026.
E depois de Abraão receber do sumo sacerdote pão e vinho, aí é o que eu e você nós recebemos de Deus. Porque Ele nunca esperou eu fazer para Ele fazer para mim. Eu e você nós somos assim. Fulano nunca fez nada para mim, eu também não vou fazer para ele. Fulano nunca me deu um presente, eu também não vou dar para ele. Fulano nunca me deu uma oferta, eu também não vou ofertar na vida dele. Fulano nunca me deu um abraço, eu também não vou dar um abraço nele. Só que o que Deus fez para mim, Jesus fez para mim e para você, foi antes de eu oferecer alguma coisa para ele. O sacerdote, ele abençoou Abraão, porque a graça, ela vem antes da resposta humana. Você entende isso? A graça, ela vem antes da resposta humana. Porque o que o sumo sacerdote faz é mostrando para mim e para você o Cristo, apontando para Cristo. Porque Cristo, Ele foi para a cruz do Calvário, Ele morreu por mim, por você, antes mesmo de eu reconhecer Ele como meu Salvador. Ele morreu por mim antes de eu fazer algo para Ele, antes de eu entregar a minha vida para Ele, antes de eu estar aqui pregando a palavra para Ele. Ele morreu por mim antes de eu reconhecer Ele como meu Salvador. Ele morreu por mim mesmo sabendo que eu ia andar por um tempo aí pelo mundo. Mas Ele fez antes. Antes mesmo de Abraão oferecer o dízimo para Ele, Ele abençoou. Olha o texto, verso 19. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. O verso 19 diz assim, olha, e abençoou. Porque Melquisedeque pronuncia a bênção antes de Abraão dar qualquer resposta. Inclusive antes dele dar o quê? O dízimo. A bênção liberada pelo sumo sacerdote foi antes dele entregar o dízimo. Ou seja, eu preciso entender, antes de eu entregar, ele já entregou para mim. Vou de novo. Eu preciso compreender. Por que eu sou dizimista? Porque Ele já fez por mim, não pelo que Ele vai fazer. Por que eu entrego no altar? Porque Ele já entregou para mim. Não é porque Ele vai entregar ainda. Não, eu entrego porque Ele já entregou. Eu faço porque Ele já fez. É assim. Ele não esperou eu fazer para Ele fazer para mim, não. E é essa ordem que nós precisamos compreender. Deus abençoa, o homem responde. Deus faz e eu faço, e eu respondo. Não é sobre fazer para ter, é sobre fazer porque eu já recebi. Eu não preciso fazer algo para Deus para Ele fazer algo para mim. Se eu não entender isso, que Deus já fez tudo para mim, eu não vou fazer nada para Ele. Nada. E assim eu preciso olhar e entender que na ceia, primeiro Cristo nos abençoa com o seu corpo e o seu sangue. Depois, eu e você, nós precisamos responder com gratidão, com honra, com adoração e com entrega. Porque igual eu digo, irmãos, tem muita gente que é bom para receber, para entregar é muito ruim. Como diz aquele ditado, né? Tem muita gente que só quer ver a nós. Sim ou não? Só. Tem muita gente que é assim. Então não é sobre isso, querido irmão, é sobre entender que Cristo Ele já entregou por mim. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas. Não é pela metade. O texto diz em Efésios capítulo 1, verso 3, dizendo assim, olha, eu e você, nós fomos abençoados com todas. Você entende isso, que Jesus, Ele é tudo? Não é pela metade, é igual eu e você, nós só fazemos quando dá certo. Eu só faço quando eu posso. Eu só entrego quando sobra. Eu sempre vou dar o resto, o que sobra para Deus. Não, está sobrando um tempinho aqui. Esse que sobrou é o restinho que eu tenho. Aí sim, esse eu posso. Mas eu preciso fazer tudo primeiro. Eu preciso de ir na academia primeiro. Eu preciso de viajar primeiro. Eu preciso de fazer um jantar primeiro. Eu preciso de receber os amigos primeiro. Eu preciso fazer tudo primeiro. Agora, quando sobrar... E eu estou dizendo aqui, quando eu falo aqui de ir na academia, não aqui é proibido não, porque eu também quero começar a academia, tá, irmãos? Eu estou nesse projeto e já tem anos já, mas está difícil. Jesus vai me dar força, Jesus.
Tem que fazer o milagre, Wesley. Ou vontade que eu tenho de ir para academia, irmãos. Esses dias eu falei assim, eu vou entrar na academia. Eu fui lá e entrei e saí de novo. Mas eu preciso ficar. Tem muita gente rindo aí, mas se identifica comigo, né? Não é verdade? É, não é? A vontade dá e passa, né? Ou vontade de ir para academia, mas você acorda de manhã, ixi, já passou. É por isso que eu digo, isso é uma decisão. Não é só querer. Enquanto eu quero, eu não alcanço, mas quando eu decido, eu encontro. Vou de novo. Isso aí, Dai, aplauda Jesus porque Jesus merece. Ele diz assim que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O texto diz em 1 João capítulo 4, verso 19. A ceia é como um encontro depois das guerras da vida. Hoje tem vinho e pão para você, tem a ceia e tem um encontro. E a ceia acontece exatamente nesse episódio. Jesus encontra os seus discípulos no meio de uns discípulos desesperados, sim ou não? Quando Jesus vai sentar na mesa com os discípulos, como é que os discípulos estavam? Desesperados, preocupados, porque Jesus já tinha anunciado a sua morte. Jesus já tinha falado. Então os discípulos estavam em meio a pressões, algumas dúvidas, fraquezas. E é assim que Jesus veio ao nosso encontro hoje, em meio a dúvidas, pressões, fraquezas. Quantos de nós estamos vivendo em meio às fraquezas, pressões, dúvidas? Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus, ele veio ao meu e ao seu encontro. É nesse ambiente que ele vem nos oferecer pão e vinho. É um ambiente de mesa. Ele não disse para mim e para você, sim, para os discípulos assim, não, vocês agora estão fortes, então é o suficiente para partir o pão. Não. Ele partiu o pão sabendo da fraqueza deles. É assim como Melquisedeque encontrou Abraão. Só que sabe como Melquisedeque encontra Abraão? Cansado. Mas ele foi encontrado por Deus. Sabe como que o sumo sacerdote me encontra e te encontra aqui nessa noite? Vou liberar essa palavra. Cansados. Alguns sobrecarregados. Mas quando você decidiu vir para a casa do pão, você está rendido ao Senhor. Então eu tenho uma palavra para você. Ainda que esteja cansado, Ele também veio ao teu encontro para te dizer: é no meio do teu cansaço, é no meio da tua fraqueza, que eu tenho vinho e pão para você nessa noite. Ele veio marcado por guerra. Porque tem muita gente que tem marcas de guerra aqui, sim ou não? Mas as marcas não vai te impedir de sentar na mesa para comer pão e vinho também. Não. Pode estar marcado. Porque as marcas é até necessária para que eu possa olhar e não esquecer de onde Ele me tirou. Porque tem muita gente que é bom para esquecer do que Deus fez, de onde Ele te tirou. Abraão veio vitorioso da guerra, mas ele reconhece que a vitória dele veio do Altíssimo, porque o sumo sacerdote ele faz questão de lembrar. O sumo sacerdote diz: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários a você. Quem entregou os adversários? Deus. Então se você só está aqui porque Deus te sustentou. Você só venceu algumas batalhas porque foi Deus quem entregou os adversários em tuas mãos. Você só está aqui porque foi Deus quem te deu sustento, Deus que te deu a vitória. Não é sobre você, é tudo sobre Ele. Como nós acabamos de cantar essa canção, nunca foi sobre nós, sempre sobre Ele. Foi tudo por Ele. Mateus capítulo 11, verso 28, eu gosto muito desse texto. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Reconheça que a vitória ela vem do alto. Reconheça que você só está aqui porque foi Jesus quem fez por você, Jesus que te deu a vitória. Abraão ele venceu, mas Melquisedeque ele fez questão de lembrar ele. E eu preciso lembrar isso para você aqui. Foi Jesus quem te abençoou. Sabe por que você está de pé ainda? Jesus. Não é sobre a força do teu braço, não é porque você é bom demais, não. Foi Jesus. O que seria de nós sem Ele? O que seria de mim? O que seria de mim, da minha casa sem Ele? Reconheça que cada vitória, cada livramento, cada passo, cada coisa que aconteceu na tua vida foi Deus, não foi sobre você. Eu só conquistei, eu só estou viajando hoje, eu estou adquirindo hoje, é por causa do Senhor, não é por causa de mim não, irmãos. Porque se dependesse de mim, eu não estaria alcançando nada. Há uns anos atrás, a minha mente era tão pequena que eu nem tinha vontade nem de sair do porto. Eu queria ficar só lá no porto.
Nem atravessar a ponte eu queria às vezes. Por mim eu ficava só ali. Só que o dia que eu abri a minha mente e entendi que Deus ele tem muito mais para me dar, muito mais lugares para mim ir. E outra, não é com o propósito de alimentar o meu ego, alimentar a minha vontade, não. Eu hoje estou vivendo as vontades de Deus. Eu estou fazendo a vontade dEle. E quando eu faço a vontade dEle, Ele automaticamente ele tem prazer de realizar as minhas vontades. Você precisa compreender isso. Abraão, ele entendeu isso. Porque ele recebe pão e vinho como restauração. Porque ele reconhece a vitória, ele reconhece a ceia, ela traz de volta essa gratidão. A mim e a você. O pão, força para continuar mais uma semana. Mais um mês. Mais 24 dias. E quando chegar no mês de janeiro, nós estaremos assentados na mesa mais uma vez. Para nos lembrar que não é só uma vez no mês que ele tem pão para me oferecer. É todos os dias. Eu vou lembrar, vou falar isso aqui de novo, vou te lembrar isso aqui de novo. Não é só uma vez no mês que ele tem pão para me oferecer. É todos os dias. Todos os dias ele vem ao meu encontro me oferecendo pão e vinho para continuar. Vinho é a alegria garantida de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu quero dizer para você que vai ter alegria, muita alegria para você. Preocupa não que Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, porque eu preciso te dizer para que você venha responder tudo que Deus tem feito na tua vida com entrega e com adoração. Será que você tem entregado tudo para o Senhor também? Será que você tem entregado como Ele entregou por você? Ou é só quando sobra? Ou é só quando você pode? Irmãos, organiza a sua agenda. Você quer viver um ano de 2026 extraordinário? Quem quer viver um ano de 2026 extraordinário? Eu quero. Organize a sua agenda. Priorize o seu. Primeiro você vai fazer assim, olha, eu te dou uma dica. A primeira coisa que você vai colocar na tua agenda é o Senhor. É os dias que eu posso estar no encontro dEle. É os dias que eu vou ter para Ele. É os dias que eu vou estar na casa dEle. É os dias que eu vou servir primeiro. Você vai ver que Ele vai preparar tudo para você, porque as demais coisas vai ser acrescentadas. Agora tem gente que prepara tudo, agenda tudo, depois agora sobrou, agora é Jesus. Eu quero profetizar que em 2026 você não vai faltar nenhum culto. Você não vai faltar culto por causa de doença, você não vai faltar culto, não, escute, você só vai faltar culto nas suas férias. Aí. Vou de novo. Você só vai faltar o culto aqui na IBRQ Luz quando você agendar suas férias. 15 dias, 30 dias, não sei. Vai ser viajando, não sei para onde. Mas só nesses dias do ano de 2026 você vai faltar culto. Quem recebe isso? Eu recebo. Eu não vou faltar um culto em 2026. Os cultos que eu faltar é porque o Senhor preparou uma viagem para mim. Vai ter mais cruzeiro ano que vem. Vai ter mais viagem. Eu estou liberando a palavra. Pega quem quer, né, Sandra? Aí o Wesley pegou. Pegou, mais um pegou. Agora entenda. Olha a condição que eu estou profetizando. Você só vai faltar para as férias. Ninguém aqui, ano 2026, vai faltar culto por causa de doença. Isso, toma posse. Ninguém vai faltar culto 2026 por causa de doença. Não vai. Quando eu estou falando isso é porque não vai chegar na tua casa. O Rei da Paz, que é o Rei de Salém, vem ao seu encontro nessa noite. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, nós lemos no texto. E Cristo hoje veio ao nosso encontro. Cristo veio ao nosso encontro. Sabe que depois das suas guerras, Ele não vem te cobrar nada. Ele vem trazer pão e vinho para você. Depois das lágrimas, Ele não vem te julgar. Deus não vem julgar você por causa das lágrimas. Deus não. Tem gente que te julga porque você está chorando, porque você está... Não, mas Jesus manda te dizer, Ele não vem te julgar depois das lágrimas. Pelo contrário, Ele vem com um banquete para você, pão e vinho para você. Porque o que eu aprendo com esse texto é que onde há pão e vinho, há graça. Há graça. Onde há corpo e sangue, há restauração. Corpo e sangue. Restauração. E hoje, como naquele dia com Abraão, lá no Gênesis 14, o Rei da Paz
o rei de Salém, ele encontra você. E ele manda te dizer aqui, olha, para alguém, escute isso aqui, que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Escute. Ele está dizendo para alguém aqui, no fundo da tua alma, do teu coração: eu vim para te alimentar nessa noite. O rei de justiça, o rei da paz, ele veio nessa noite aqui na IBR Queluz para me alimentar, para te alimentar, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Tem uma mesa posta, preparada para mim e para você. E eu termino dizendo para você o seguinte: sempre depois de uma guerra, o sumo sacerdote, ele tem pão e vinho para nós. O ano está acabando, está tudo certo. Alguém pode dizer assim para mim, assim: pastor, o ano foi tão difícil que até agora eu não tenho uma vitória para contar. Está repreendido, irmão, não é possível. Mas se ainda que tem alguém aqui dessa condição, mas eu quero dizer que ainda faltam 24 dias para acabar o ano. Aleluia! Escute isso aqui. Ainda que tenha alguém aqui dessa forma, chegou até aqui, 7 de dezembro de 2025, dizendo assim: pastor, esse ano eu não tenho uma vitória para contar. Ou alguém pode dizer: não, tem uma. Mas eu quero dizer para você, ainda faltam 24 dias. Deus está mandando dizer para alguém aqui que dentro desses 24 dias Ele pode fazer a vitória chegar. Pode fazer você contar testemunho. Pastor, como assim? Eu estou cansado, eu estou cansada. Mas é nesse ambiente que Ele trouxe pão e vinho para te sustentar para esses 24 dias. Tem alguém aqui que já tem testemunho para contar. Lembra da ceia de outubro? Foi outubro? Foi outubro? Lembra da ceia de outubro? Que o Senhor trouxe uma palavra aqui sobre Obed-Edom? Quem lembra? Sobre os 3 meses que faltavam para acabar? Tem gente com testemunho para contar da palavra selada aqui naquele dia. Tem gente já doido para vir aqui pegar esse microfone da minha mão para contar testemunho. Por que você está falando isso, pastor? É porque o mesmo Deus que faz em 3 meses, Ele faz em 24 dias também. Por isso que eu tenho essa palavra para você: não desanime. Você veio aqui hoje, tem pão, tem vinho para você. Pastor, o pão é o sustento, o vinho é a alegria de saber que Ele pode fazer durante 24 dias aquilo que não fez em 342. Se coloca de pé. Tem um lugar pra mim, a tua mesa cura, a tua pão mesa e vinho cura. Depois da guerra, Aqui tem vinho e pão. Ele veio com isso na mão para mim e para você. Pra mim. Então eu quero te dizer: não desanime. As lutas foram grandes, mas você está de pé ainda. Não perca a fé, não perca a esperança, porque a nossa esperança é Ele. Ele é a nossa âncora, Ele é a minha esperança. A minha esperança é Jesus, é nele que eu estou firmado.